O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, terça-feira, dia 16, celebramos a sexta semana do tempo comum. O evangelho que vai nos iluminar é de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Então, minha gente, hoje aconteceu um episódio no barco, ou na barca, quando Jesus, junto com alguns dos seus discípulos, iam partir para a evangelização, para levar a boa nova, a boa notícia para as pessoas. Mas nós sabemos muito bem que a personalidade de Jesus é aquela personalidade que consegue olhar no seu entorno, consegue pegar situações simples e transformá-las em um ensinamento, ou relembrar algumas coisas para os discípulos, que as coisas não iriam ficar assim tão simples assim, ou a evangelização não é tão simples assim às vezes, né? Simplesmente chegar lá e falar. Pode ser que muitas pessoas não vão aceitar, vão expulsar, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o momento é assim, eles levaram apenas um pão na barca. Só um pão. E provavelmente estavam preocupados porque não tinham pão. Ou seja, começaram a estar preocupados com o estômago, com a barriga, com a fome. E começaram a falar sobre isto. Mas Jesus toma essa situação do pão que contém fermento e começa a falar de um outro fermento, que é o fermento de Herodes, ou seja, que é a maldade de Herodes. E os discípulos não estão entendendo, não estão compreendendo o que Jesus está falando. Aí Jesus meio que, de uma forma um pouco mais enérgica, para não dizer brava, né? De uma forma mais enérgica, diz assim: mas vocês estão preocupados com esse fermento? Ou seja, vocês estão preocupados com o fermento que faz o pão, estão preocupados com pães? Vocês não lembram quando eu multipliquei tantos pães, tantos peixes? E vai perguntando para eles: vocês estão preocupados com isso? Isso não vai faltar. Este tipo de fermento, este tipo de pão, o pão que alimenta o estômago, alimenta a vida, isso não vai faltar, isso sempre tereis, vão ter sempre. O que tem que ficar preocupado é com o fermento da maldade, aqui caracterizado em Herodes. Compreendam este tipo de fermento na sociedade. Esse tipo de fermento que não é o fermento do pão, mas o fermento da maldade, o fermento da injustiça. Aqueles fermentos que são plantados em nós, às vezes nós nem percebemos, e a maldade vai crescendo como se fosse um pão, na verdade. A maldade, as injustiças vão crescendo, a falta de políticas públicas vão crescendo, situações desagradáveis, até diante da igreja, vão crescendo, até de membros da igreja vão crescendo, e as coisas vão se avolumando, que daqui a pouco explode e a gente não tem mais nem domínio sobre essas situações erradas. Então preste muita atenção, você que está me ouvindo, a palavra de Deus está dizendo hoje para a gente tomar cuidado, não com o fermento da massa do pão, não com o fermento do alimento, mas com o fermento até da falta de alimento, com o fermento do acúmulo desses alimentos na mão de alguns e outros passando fome, por exemplo. Cuida desses fermentos que não
traz alimento para ninguém, mas acaba trazendo desigualdade. Pensa nisso, reze bastante esse texto, deixa que esse texto possa penetrar o seu coração. Deus abençoe, Deus os guarde e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.